E foi. Muito boa noite a todos. Aqui estamos novamente no programa Consciência Inclusiva. A vida da pessoa com deficiência passa por aqui. Agora numa nova página, com um novo nome, numa nova roupagem. Time TV 03. Não, TV 013. É isso mesmo? TV 013. Então, hoje, nós vamos trocar uma ideia com o nosso querido Manuel, né, que era para a esposa dele estar aqui, a nossa querida Dona Regina, né, a nossa querida amada. Não. Ele está ali acompanhando a gente. Hoje nós vamos estar com o Cláudio Melo. E é isso aí, Brunão. Quero agradecer aí novamente a presença de todos e a minha participação aí. E toca o barco aí. Meu comentarista favorito, boa noite para você. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Manuel. Boa noite, Bruno. A vida da pessoa passa, a vida da pessoa com deficiência passa por aqui. Eu participei ontem do programa Papo Reto, falando sobre algumas coisas referentes à cidade de Santos que me chamam a atenção. O Ricardo pode entrar a qualquer momento aqui para explicar um pouquinho. Mas acontece o seguinte: teve uma votação aqui na Câmara de Santos sobre alguns projetos da administração municipal. Por exemplo, o gasto com propaganda não vai ser mais obrigatório a informação passar para o público, né? Eu queria saber a sua opinião, Denis, sobre essa papagaiada, essa ramelada, essa proposta. Você não mora na Crônicas de Nárnia, não, né? Então não vai ser mais obrigatório passar as contas do que eles vão gastar na propaganda eleitoral? É isso mesmo que eu entendi? Na propaganda do governo, né? Pelo que eu entendi. Minha opinião sincera? Eles estão de brincadeira. Eu acho que a gente é palhaço. É a mesma coisa que está acontecendo para nós que somos pré-candidatos a vereador. Eu aqui em Taubaté, você aí em Santos, tá ligado? Foi aprovado lá a verba parlamentar, não, a verba para os partidos, né, cara? E não vai chegar até nós. Tá ligado? E agora você vem com essa uma que foi ontem que você ficou sabendo. Eu não sabia disso aí, cara. Então, na verdade, cara, já era de se esperar. Não é. Peraí um pouquinho que não é eu nacional, sei, isso aí é municipal. Sim, mas é a mesma coisa. Todos os municípios ou só no seu município? Acho que é só em Santos. Só em Santos. Então, eu vou te falar, meu parceiro. Olha, sinceramente, não é de se duvidar e já era de se esperar os caras fazer isso, tá ligado? Os caras já... Olha, sinceramente, rapaz, eu não sei nem o que dizer, né? Eles já, aqui em Taubaté, por exemplo, eles já não prestam conta do que eles gastam, né? Dos gastos públicos. Inclusive, as contas da prefeitura, eles sempre... apresenta com atraso, com pressionamento do Ministério Público, senão eles não apresentam, cara, senão eles não vão apresentar. Eles, é o que a gente vem dizendo, eles estão cagando e andando para nós, irmão. Eles não estão nem aí.
tá ligado? Eles querem pegar esse dinheiro mesmo e usar da maneira que eles acharem melhor e deixar a gente sem nada, tá ligado? Sem saber e... Cara, e o Ministério Público, o que falou disso? O Ministério Público não interviu nessa parada? Não é possível, meu parceiro. Tá ligado? Como assim? Os caras vão fazer campanha, vai pegar o dinheiro para fazer propaganda política e pá, e não vai prestar conta? Então, não é. Não estou sabendo, não estou entendendo mais nada. Não é, que? É propaganda do governo, acho. Propaganda do governo. Então, cara, mas independente. Eles têm que prestar conta. Não é propaganda conta, eleitoral, isso aí. Conta, então, mas se prestando conta, o negócio já fica escuso, já é no mínimo duvidoso, você imagina sem precisar prestar conta. Tá sabendo disso aí, Manuel? Olha, infelizmente, não sei se vai dar para escutar, eu estou dentro de um mercado. Estou escutando, tentei me organizar para chegar em casa mais cedo, para estar mais aí participante, né, desse momento. Quero parabenizar todos aí pelo trabalho que está sendo feito, ao Bruno aí, essa chamada aí para a gente ser participativo. Então, assim, com relação ao que eu entendi, o que o Bruno falou, é que a Câmara, a Câmara votou um projeto, ou aprovou, a respeito de propaganda sobre a prefeitura, seria isso? Eu não estou a par da situação, mas existe na legislação a lei de transparência. Então, por mais que ela tenha aprovado, eu não sei se com relação à lei maior, que é a lei federal, né, tem que haver a prestação de conta, sim. Então, às vezes, é uma lei aí que é uma lei que, na realidade, não é válida. É mesmo. Ok? Deu para entender? É inconstitucional, não é, Manuel? Positivo. Deu para entender, sim, porque foi a mesma coisa. Ela fica inconstitucional se eles aprovarem uma lei dessa. Sim, vai ficar até ruim para eles, porque como é que você vai gastar todo o dinheiro público? Ele, pela legislação hoje, ele tem que ser prestado conta, tem que ser colocado no site lá e tem que estar à disposição para você ver como é que o dinheiro foi gasto. Então, nesse tipo de situação, ela é uma lei iníqua, né? Como a gente fala, é uma lei inconstitucional. Então, se realmente foi isso que está falando, de você apresentar, você vai na promotoria, pega a lei e fala, fizeram uma lei que, na realidade, não funciona, é inconstitucional. A própria promotoria vai lá e derruba. Agora, então, por isso que eu perguntei do Ministério Público. Tem que analisar, né? Tem que realmente olhar essa lei aí, se o Bruno tiver a mão para mim dar uma lida lá, e a gente ver o que a gente pode fazer. Porque, não pode, os caras estão lá para cumprir a lei. São vereadores, mas tem uma assistência jurídica que orienta o que pode e o que não pode. Eles metem o louco, né? Eles metem o louco falando que cumpre a lei, mas, na verdade, eles sempre arrumam um jeitinho. Né? Sempre arrumam um jeitinho, né? Com certeza. Nós na realidade, agora na política. Eles querem criar ferramentas, eles querem criar mecanismos de não prestar conta. Entendeu? Exato. É fazer sem dizer para quem o que fez e quanto gastou. Entendeu? Exatamente. Agora, existe uma lei maior, que é uma lei federal, e conforme pelo que eu tenho conhecimento, existe a lei da transparência, onde tudo tem que ser prestado conta, ou eles têm que estar no site lá à disposição da população, ou você tem que ter acesso para saber onde se gastou o dinheiro. Quer dizer, os caras ou estão fazendo isso de sacanagem com a oposição, ou com menos esclarecido. Quer dizer, os caras estão criando fatos, situações, para realmente, às vezes, convencer as pessoas que não têm conhecimento de lei, ou quem está até no legislativo, porque nem todo mundo ali tem formação jurídica, e às vezes não é bem assessorado, para que eles caiam na armadilha, ou para os novos que também estão chegando, que acredito que seja dessa forma, né? Entendeu?
Desculpa, inclusive, mais uma vez, por Esse é o estar grande com a problema. máscara, é que, infelizmente, dentro do mercado, a mulher está fazendo compra, você não pode tirar a máscara. Não, Mas está fique em dando para paz. escutar perfeito? Fique em paz, meu parceiro. Tá dando para escutar. Tá me escutando sim. Tá tranquilo. Positivo. Tranquilo e E deixa eu favorável. só fazer um adendo. A sua imagem, Bruno, não está aparecendo na tela, tá? Estou escutando bem a sua voz, mas a sua Para imagem mim não tá, está aparecendo. para mim, Eu tô vendo, para mim Bruno. tu tá aparecendo. Sim, Eu tô mas vendo aí. aqui está dando tela preta, mas a sua voz está perfeita. Ok? Tô aparecendo para Ok. tu, Denis. Tô. Pra mim você tá aparecendo, tá todos legal. E Então pode deixa ser eu te do falar, local. deixa eu te falar, é o Ricardo, né, que a gente tá esperando, que é o cara da política aí que você Sim. convidou, que vai dar Não, uma Manuel, palhinha. eu vou. É o Manuel, mas eu vou esperar ele chegar em casa para a gente perguntar direitinho tudo o que a gente precisa perguntar. Tá Para tranquilo. repercutir o que a gente discutiu na quarta-feira passada. Sim. E o Cláudio Melo. Salve, salve, Campo Grande. Como é que vai essa força aí? Meu parceiro, qual que é a sua opinião sobre esse tipo de coisa que eles... Eu não posso nem se chamar de lei isso aí, sabe, rapaz? Na Que eles verdade, votam lá na turdina. na verdade, ainda não é uma lei. Porque eles têm que aprovar para ser uma lei. É uma proposta que eles querem nos jogar na goela abaixo. Né? E Isso mesmo. o que acontece? Se for aprovada essa lei, é uma lei que contradiz com outra lei, porque já tem a lei aí da transparência. Né? Já tem a lei de transparência do Congresso. Então, vai ser uma lei que vai querer de confrontar com outra lei. Então, aí está meio sem nexo. Os caras querem fazer algo meio sem nexo, né? E aí, se essa lei entrar, outras leis que os caras podem criar, pode passar junto aí, né, nessa boiada. Onde passa um boi, passa uma boiada. Exatamente, é uma brincadeira, né, rapaz? Vou falar para você, viu? Poxa. E nós, como cidadãos, a gente tem que ficar olhando, fiscalizando e jogar na live e mostrar para todo mundo que os caras estão fazendo. Só assim eles não aprovam. Tá entendendo? Então, esse vai ser um ponto crucial que eu vou conversar com o Dateninha, o Marquinho Souza, sabe? Ele apresenta o programa O Povo Quer Saber, através da página, né, do Povo Quer Saber, lá de Osasco. Ele é pré-candidato a prefeito de lá de Osasco, ele é o diretor, né, do partido que eu tô, que é o Solidariedade, sabe, meu parceiro? Esse vai ser um papo político e inclusivo, tá ligado? Pra gente trocar ideia, e eu vou apertar ele através dessas perguntas aí pra gente poder saber, rapaz, como é que funciona esse tipo de coisa. Deixa eu aproveitar a presença do Cláudio. Deixa eu aproveitar a presença do Manuel aqui para dizer uma coisa que eu não tive tempo de dizer no programa anterior. A minha opinião sobre a criação do... Como é que é o nome? PND, né? PND, Partido Nacional Independente. É mais importante você, nesse momento, criar uma cultura de participação política dentro dos partidos existentes do que você criar um partido. Montar um partido. O Fernandinho já falou para mim. Exatamente isso. Porque é o seguinte, você tem noção de quantos partidos existem na fila para ser criado no TSE? Não faço a mínima ideia. Você faz, ô Claudião? Não. Tem ideia? Não tem, nem eu. 76. 76.
76 estão na fila para ser criados. Inclusive o Partido Nacional Corintiano. E você sabe, Partido Nacional Corintiano está de brincadeira. Nossa, mano. E falar para você, qual que é o critério que os caras usam para... Será que o Manuel sabe? Você sabe, Manuel? Nos dizer qual que seria o critério para a criação desses partidos? Então, Será que seria... Então, na realidade, é assim, com relação aos critérios, mais ou menos algumas coisas eu sei. Só que a Constituição, ela foi sofrendo alguns adendos, né, algumas aberturas, que gerou toda essa situação que qualquer grupo de indivíduo, ele pode montar um partido desde que respeite ou siga as regras colocadas atualmente. Então, se você tem uma noção, por exemplo, de como é que é a abertura de um partido dentro de uma cidade, é mais ou menos seguindo a mesma regra. Por exemplo, você tem que ter uma quantidade, acho que, de governadores, isso a nível nacional. Você tem que ter uma quantidade de governadores, uma quantidade de deputados federais, né, que o processo inicia-se pela situação da administração federal, e parece que em 9 cidades diferentes. Esse é o primeiro requisito. X governadores, X deputados federais, distribuído, acho que no mínimo, em 9 estados da União. Aí, a partir daí, você vai ter que constituir uma diretoria, né? Uma executiva, primeiro a nível nacional, que é a que vai empossar estadual, vai dar abertura aos municípios. Então, aí você tem que criar um estatuto do partido, com assinatura desses pretensos pessoas a vir fazer parte do seu partido, porque se você tem que colocar governadores, você tem que colocar deputados federais, então eles vão ter que assinar uma carta de intenção de formação do partido, independente de que partido que eles estão. E aí tem que ser registrado esse estatuto, e esse estatuto registrado aí sim que vai para o Tribunal Superior Eleitoral. Uma vez que for aprovado a abertura do partido, aí você vai ter um tempo, né, para poder fazer o quê? Finalmente, para se montar o partido, é colher 462 mil assinaturas, independente de local. 500 mil assinaturas. Acho que é 490 mil assinaturas, né, Manuel? Por aí. Aí tem um detalhe, né? Não é só recolher 500 mil assinaturas. Todas as assinaturas elas vão ser conferidas, uma por uma. Espera um pouquinho. Não baterem, segundo algum comentário... Espera um pouquinho, Manuel. Rapidinho. Chegou mais um convidado nosso aqui. Boa noite, Ricardo. Muito boa noite a todos aí, saudação. Muito feliz fico em participar com vocês aí, gente bonita, tudo bem? Então vocês aí, tudo bom? Bem. Tudo bem. Beleza. Pode continuar seu raciocínio aí que eu estou aprendendo com o senhor aí, pode continuar. Isso, por favor, seu... Então é quase 500 mil de assinaturas, seu Manuel, e depois, 500 mil de assinaturas e vai ser conferido individualmente. O TSE vai ter que aprovar cada uma delas. Se ele falar isso aqui não serve, aí você vai ter que correr atrás, o cara vai ter que ir no cartório, porque elas são conferidas com os registros de título eleitoral que você tem, entendeu? Então, é que nem hoje, eu fui lá, aluguei um carro, tá? Mas eu estava lá pessoalmente, com toda a minha documentação, aí ela pede para que eu assine igual está na minha carteira de habilitação. A minha carteira de habilitação eu assinei há 10 anos atrás. Conforme vai passando o tempo, a sua assinatura vai mudando. É igual o título de eleitor. Agora está sendo digital, né? Então, o que acontece? Quando ele vai conferir a assinatura que se assinou há 5, 10 anos atrás, dificilmente vai ser igual. Aí eles pegam e negam, apesar de ser você mesmo. Aí você tem que ir no título, no cartório eleitoral e atualizar.
Dizem, segundo as informações que eu tive, um amigo meu que estava fundando um partido, era até para estar presente aqui, seria até a pessoa mais indicada. Ele era secretário nacional do partido, eu não lembro o nome, que estava sendo montado, mas ele parece que a informação que ele me passou, que às vezes você tem que ter 1,5 milhão de assinatura para aprovar 500 mil. Para você ver a dificuldade que os caras colocam, as despesas, que para você registrar um estatuto não é barato, entendeu? E você tem que ter, inclusive, advogados para fazer esse documento. Não pode ser feito por qualquer um. Seu Manuel, Seu Manuel, entendeu Seu Manuel, o senhor me permite? Espera um pouquinho. Vamos lá. Não seria possível, não seria importante, então, criar uma lógica de sistema para arrecadar essas assinaturas? Vamos lá, qual é a minha sugestão? Todo mundo que for participar dessa nova empreitada de assinar para inaugurar um partido novo, que a pessoa primeiro vá ao cartório, registre a digital, para a partir daí fazer o procedimento. Por quê? Porque uma vez que ela faça a digital, não tem mais como ter desiniência de digital, não tem como ter dificuldade na assinatura, porque lá já é feito todas as averiguações necessárias. O que o senhor acha? Olha, o que eu posso te passar é o seguinte, hoje eu faço parte do MOP, que é o Movimento Ordem e Progresso, é um movimento que está presente em 22 estados, na qual nós temos um presidente que ele é primeiro secretário da Aliança pelo Brasil. Sim. E o MOP todo foi mobilizado para que legalizasse primeiro a Aliança pelo Brasil, que é o partido do Bolsonaro. Correto. Então, como os caras começaram a criar dificuldade, então eles pediram, isso a nível de Brasil, para que as pessoas de próprio punho fizessem uma carta de apoio, que na realidade a ideia era fazer com que essa carta de apoio servisse como o documento que você quer se filiar na Aliança pelo Brasil para atingir essa quantidade de 500 mil assinaturas. Correto? Sim. Então, o que acontece? A última informação que eu tive já tinha mais de 1 milhão de cartas de intenções documentada em cartório, título, CPF, RG, e os caras não levaram isso em consideração. Eles querem realmente que a pessoa vá no cartório e faça. Eu não sei qual é a dificuldade que o TSE colocou, mas não aprovou. E esse trabalho nós vamos voltar novamente atrás de todas essas pessoas a nível de Brasil que assinaram essa carta de intenção para que façam outro documento. Sim. Entendeu? Então você vê o Bolsonaro, Aliança pelo Brasil, Partido do Bolsonaro, os caras criaram dificuldade. Agora você imagina os outros partidos, as dificuldades que não estão tendo. Mas a gente sabe que existe o Partido Corintiano, tem o Partido dos Gays. Mas é papo sério, é só você entrar lá que você vai ver. E os caras criam dificuldade, entendeu? Tanto é que existe até firma que eu já inclusive, vou aproveitar em fazer essa documentação. Inclusive, vou aproveitar para dizer para você, Cláudio, que tem o Partido Acessibilidade e Inclusão. E já está no TSE esperando homologação. Ou seja, o partido existe. Correto. Uma ideia. Daí vem a pergunta. Daí vem a pergunta para você, o seu Manuel e o Ricardo. Será que compensa, que vale a pena a gente entrar para tentar formular um partido, ou compensa mais a gente poder, né, ir galgando espaço e conquistar um partido já existente? Olha, eu faria o seguinte, a minha sugestão... Vai o senhor primeiro, seu Manuel. A minha sugestão, falando aí com o Bruno, era levantar quem é o presidente da Executiva Nacional que foi montada
eles já devem ter todo um estatuto pronto, deve estar tudo prontinho. Eu acredito que eles estão aguardando a confirmação para então se colher as 500 mil assinaturas. Então, por que não tentar descobrir quem é o presidente da Executiva Nacional, ver quem é que está na estadual e tentar somar com eles. Agora, tem que, antes de mais nada, olhar o estatuto, se está dentro daquilo que está sendo pleiteado por nós. Vamos colocar pelo Bruno, por você. Se lá estiver todo o conteúdo daquilo que você almeja a nível político, entendeu? Aí sim, aí compensa se fazer um trabalho para somar, que vai ter um esforço menor. Precisando de um logo para sua marca? Vá para o criador de logo do Wix. Meu nome é Sara. Propaganda aí. Alô? Então, assim, é a opinião do Ricardo agora. Vamos ouvir a opinião do Ricardo. Fala, Ricardo. A minha opinião vai muito de encontro com a do seu Manuel. Observar o estatuto é muito importante. Por quê? Porque o estatuto é a espinha dorsal do partido. Ali estão todas as regras, estão todos os dogmas, tá todas as ideias ali de como é a ideologia partidária. Essa é a base, ler o estatuto. É como eu comprar um carro, eu leio o manual. É como eu comprar um eletro, eu leio o manual, para saber em que solo que eu estou pisando. A partir daí, tendo esse manual bem como certo, bem como determinado, é ver o caráter e a índole dessas pessoas que estão conduzindo esse manual. Porque, vamos lá, eu convido a qualquer um de vocês aqui, se já teve a oportunidade de ler o Estatuto do PT, ele é algo maravilhoso. O Estatuto fala coisas muito boas para o Brasil. Porém, na mão de pessoas que se corromperam, infelizmente, virou tudo que virou. Então, são duas incógnitas que precisam ser muito bem observadas. Primeiro, o estatuto, como o seu Manuel está falando, e segundo, quem o conduz. Tendo esse casamento, sendo uma coisa boa, exemplo, a Aliança pelo Brasil é um partido que, por enquanto, tudo que a gente indica, tem pessoas de bem, pessoas de uma boa índole, conduzindo ele para ter um dos melhores partidos de direita do Brasil. Então, o que acontece? Se nós estivermos alinhados com ele, muito bom. Do contrário, criar outro partido, eu não acho ruim, mas eu acho, no momento atual, inviável, porque terá que se correr atrás das mesmas 500 mil assinaturas, é todo um trabalho a mais que eu acho um pouco, como é que eu vou dizer assim, ele vem a ser dificultoso, entendeu? Ele dificulta mais. Então, se temos o Aliança, existe uma técnica, se não me engano, é de Lenin, que diz que ele prefere dividir as coisas para poder conquistá-las por etapas. Então, se nós usarmos isso ao contrário e nós unirmos a direita, não vai ter essa leniência de vir conquistar a gente por etapas, entende? Então, eu concordo com o seu Manuel, o estatuto é importante, quem o conduz é importante, e temos aí o Aliança que todo mundo está aguardando, entendeu? Mas, se alguém além queira criar outro partido com a mesma ideologia, só saiba que vai ter o mesmo trabalho em dobro, entende? Então, vai ter muita dificuldade, não... Vai ter muita dificuldade. Vai ter mais fácil você criar cultura de participação política no sistema, sim, do que você partir para um projeto meio que no escuro. Grande, né? E grande, é um projeto grande, né? É aí que está a dificuldade, cara. É aí que está a dificuldade da gente poder conscientizar pelo menos uma boa parte da população e se interessar para a gente poder estar trabalhando para que algo aconteça. Sabe, o Ricardo, o seu Manuel e seu Cláudio, o Bruno? É isso, porque você veja, eu mesmo aqui em Taubaté saindo pré-candidato a vereador e entrando em um partido, não li o estatuto do meu partido ainda. Você vê, eu que sou uma pessoa que vou disputar um cargo eletivo aqui, mesmo assim, há pouco tempo que eu me interesso por política, né? Em específico para disputar um cargo, e não li ainda o estatuto
do meu partido, que é do Solidariedade. Você imagine pessoas ditas normais, assim, que não se interessam. Você já tentou conversar com alguém sobre política que vive fora da política? Tenta falar de política. É um pouco difícil, Eu tenho um canal que se chama Falo de Política Atual, até convido vocês que queiram conhecer ele, observar. Ali eu coloquei esse nome propriamente dito, né? Falando de política atual, porque eu trago assuntos da atualidade, sempre vejo assuntos. Então, o que acontece? Nisso daí eu tento, com uma grande dificuldade, assim, eu tento alcançar as pessoas ensinando a política da direita. À medida do que eu vou aprendendo, à medida do que eu vou entendendo ela, eu vou praticando e vou ensinando as pessoas. Mas eu me sinto, às vezes, até um pouco frustrado, porque eu encontro o Felipe Neto com 39 milhões de pessoas assistindo besteiras, vendo bobagens, e eu consigo ali com 300 e poucas pessoas ali, as pessoas olham, sabe? Então, eu vejo que a cultura brasileira, ela é muito assim, como é que eu vou explicar? Ela é difícil de entrar nela. Entende? Se eu postar um vídeo que eu tiver uma moça com peito de fora, que eu estiver fazendo alguma coisa errada, nossa, o meu vídeo vai bombar, o meu YouTube vai lá para cima. Mas se a gente for falar algo sério, pode em 4 anos me lesar profundamente, as pessoas parecem que ficam anestesiadas, parece que não é com elas, que elas não têm nada a ver com isso. Então, nisso daí eu vejo uma certa dificuldade. Mas é um trabalho para quem tem casca grossa, para quem bate firme e não desiste, porque se a gente desistir, quem vai à frente? Tá entendendo? Então, eu entendo que é um trabalho, mas a gente precisa dar mão, por isso que eu digo ao Bruno, né, que bom que a gente está junto a pessoas que pensam semelhante para a gente dar as mãos e ir à frente, ok? Vamos juntos, você tem toda a razão. Eu tenho o meu canal do Cadeirante do Apocalipse, né? Eu faço uma relação com etimologicamente do sentido e a origem da palavra, que significa revelação. Então, eu digo que eu trago a revelação da falta de acessibilidade de políticas públicas para as pessoas com deficiência, a falta de empatia e amor ao próximo, e na criação de uma massa crítica pensante e inclusiva. E você tem toda a razão quando você diz, né? As pessoas passam, quando a gente tenta, trabalha na desconstrução de certos paradigmas, principalmente o político, para tentar conscientizar as pessoas, é um trabalho muito árduo, tem que ser casca grossa, como você falou, Ricardão. Tem que ser casca grossa. Não é fácil, não. Quer fazer mais alguma colocação, Brunão? Entendeu, Cláudio? Como é que funciona a burocracia? Essa discussão, na verdade, foi o Cláudio Melo, lá de Campo Grande, que nos deu essa ideia, né? Que colocou essa pauta na nossa live passada, né? Por que a gente não cria um partido das pessoas com deficiência, né? Ao invés de estar dependendo desses partidos. Então, essa discussão a gente agradece a você, Cláudio Melo. E o que você acha de tudo isso, meu parceiro? Porque, olha, é complicado. Você viu o trabalho que dá para a gente constituir um outro partido. Na verdade, eu quis causar uma provocação. Eu quis provocar mesmo. Fazer o deficiente em si ele acordar para as políticas públicas, né? Porque fala-se muito em acessibilidade, e acessibilidade em si, e o deficiente ele pensa que só em torno da acessibilidade somente. Mas se você não constituir uma política pública de qualidade, você não vai ter uma acessibilidade de qualidade. Os caras vão jogar qualquer concreto no meio-fio e vai falar assim, aí, passa a cadeira de roda. Né? E os deficientes acordarem, a massa acordar, e para ter nossos representantes lá. Né? Porque se a gente não colocar ninguém lá, os caras não vão ligar para a gente. Porque só sabe a dificuldade de um deficiente quem é deficiente. Quem é deficiente. Quem não é deficiente, ele vai pensar em tudo. Em menos algo para o deficiente. Um exemplo. Eu vou no supermercado, e aí lá no supermercado tem um álcool gel com um borrifador. Né? E aí eu começo a rir. Aí eu pego o borrifador e vou borrifar a minha mão. Né? Mas que mão que eu vou? Eu não tenho mão, mas que bom que eu vou borrifar. Cadê a acessibilidade? Então, eu achei muito, muito, muito interessante. Pô,
como que os caras colocam colocar um borrifador de mão, normalmente, normal, né? Mais algo para você, para uma pessoa que não tem a mão, para poder apertar. Só por que ninguém pensou nisso? Porque não tinha um deficiente orientando. Um exemplo lá na minha empresa, onde eu trabalho. Os caras colocaram o dispenser do álcool gel, né? Só que colocaram um pouco alto. Aí eu cheguei perto, porque eu sou da segurança do trabalho, eu falei assim, vocês têm que baixar mais, porque aqui tem cadeirante. A gente sempre passa por aqui. Aí os caras pegou e falou, pô, Claudinho, é verdade, tá muito alto. Pô, tem uma cadeirante ali que é um pouco menor que os outros cadeirantes também. Então, tem que colocar um modo bem fácil para acesso. Então, bem interessante nessa questão de acessibilidade em si. E é por isso que eu quis provocar no meio nosso, né, os deficientes se ligarem e nós irmos para cima e para nós trazer para nós o nosso representatividade. A gente precisa de representatividade, né, Claudio? A gente tem que sair do assistencialismo para ser protagonista, cara. Isso que é uma outra coisa que eu queria colocar aqui. Como fazer isso, sabe? Porque não é só as pessoas com deficiência. Quando a gente fala das pessoas com deficiência e de inclusão, cara, a gente fala de toda uma população de cidadãos que estão acostumados, sabe? Já cresceram com esse paradigma, sabe? Encalacrado nelas, de assistencialismo. Cara, nós estamos cansados do assistencialismo, tá ligado? A gente tem que sair desse assistencialismo para ser protagonismo, tá ligado? Então, esse que é a grande dificuldade. É esse que é a minha intenção, o nosso propósito, de estar podendo, cara, fazer essa representatividade. Mas eu vejo aí que o Ricardo já vem fazendo um trabalho legal aí. Como que é o nome do seu canal mesmo, Ricardo? Política? Falando de política atual. Falando de política atual, sensacional. Isso, aí eu vou... Para vocês terem noção, assim, se me permite mais um pouquinho, essa semana, já um mês atrás, eu vinha colhendo informações referente ao Covid. E aí eu tenho um vídeo que até eu mandei para o Bruno, posso mandar depois para vocês, de novidades referente ao Covid que a gente não sabia. Digamos, uma junta médica de médicos pela verdade na Espanha, ao qual falaram coisas muito importantes para a gente saber. Então, são novidades, são coisas que estão acontecendo no mundo que para nós aqui só vai chegar se a mídia quiser nos mostrar ou se a gente correr atrás. Então, aí eu fiz um vídeo bem explicativo, com todos os detalhes, eu posso depois, no final, mandar para o Bruno aí, para mandar para vocês, que são coisas, assim, alarmantes, as quais a gente não sabia. Então, é um canal que eu criei para falar de política mesmo, e o que vocês queiram contribuir lá com comentários, participar, fiquem à vontade. Quando eu falei... Muito bom, cara, eu quero fazer um convite. Antes do Bruno, antes de você concluir, eu quero fazer um convite pro Ricardo, para ele vir no meu canal fazer uma live específico, né, falando sobre as políticas atuais, cara, no canal do Cadeirante do Apocalipse. Você está convidado, meu parceiro. Depois você autoriza o Bruno a passar seu contato para mim, para a gente estar podendo fazer uma live. De boa, vamos. Tranquilo, daí a gente bate quando eu participo dessa live aí também, junto com vocês. Beleza, pode. Quando eu falei da necessidade da mudança de olhar do cadeirante, da pessoa com deficiência natural e da pessoa com deficiência adquirida, eu falei justamente por isso. Porque é o seguinte, é muito mais fácil a aceitação da pessoa com deficiência, né? com deficiência adquirida, porque quanto menor a dependência, mais fácil é a aceitação. A dependência física, entendeu? Diária. Sim.
Sim, mas aí entra uma outra situação, né, Brunão? A própria aceitação, porque quando é uma deficiência congênita, a pessoa não passa por isso. A pessoa já vem com essa aceitação intrínseca, né, cara, nela mesma. Daí, quando é adquirida como eu adquiri aos 18 anos, ou diferente do que do Cláudio, né, que tem uma deficiência congênita, né, Cláudio? Você já nasceu com sua deficiência, né? Sim. Então, daí é um pouquinho bem diferente, né, cara? Eu levei um tempo para aceitar, inclusive para me posicionar, né? Acho que esse é o propósito e a intenção da gente estar aqui discutindo sobre política, sobre inclusão, sobre superação, tá ligado? Para a gente poder tentar conscientizar as pessoas, porque, como o Ricardo falou, cara, é um trabalho árduo, sabe? Ninguém quer saber de política, as pessoas estão desacreditadas. Não, seu Manuel, eu vejo o senhor aí com esses cabelinhos brancos aí, acompanhando a esposa nesse supermercado aí. Pode falar, Bruno. Então, oi. Ninguém quer saber de política e ninguém... Vai, Manuel, vai. Ninguém quer se posicionar, Bruno. Fala, seu Manuel. Então, o detalhe é o seguinte, eu tenho uma bagagem política bem grande, uma que eu já fui candidato, né? Fiz parte da cidade. Eu fui candidato, ganhei uma eleição e não levei. Você foi candidato a vereador? Fui candidato a vereador. Existiu uma reportagem na Globo no ano de 2000. Eu ganhei uma eleição e não levei. Eram 15 cadeiras, eu estava entre os 4 de intenção de voto, que existe essa pesquisa, né? Eu estava entre os 4 melhores por intenção de voto, estava em 4º lugar. E isso fez com que os nossos oponentes, aqueles que também estão brigando pela cadeira, os caras fazem qualquer negócio para poder não perder. E o que acontece? Houve uma mutretagem, na época eu era um iniciante na política, estava num partido que, infelizmente, quem o representa não me representou, não entrou na briga, apesar de eu ter tido alguns apoios de alguns advogados, desembargadores e tudo, que era um motivo para ser cancelada a eleição na cidade e ser feita uma outra, né? Mas resumo da história, não deu em nada, só ganhei 1 hora de fama, né? Eu ganhei 1 hora de fama, que foi 4 chamadas de 15 minutos na Rede Globo, e isso saiu a nível de Brasil inteiro, né? E isso aí foi começando a me gerar experiência na política. Depois, posteriormente, saí novamente, mas infelizmente a gente tem algumas decepções na política, não é só com os políticos, a gente tem algumas decepções com a própria população. Então, é assim, a gente para querer mudar o Brasil, mudar nunca vai mudar, a gente vai conseguir melhorar. É uma luta árdua, viu? Tem que ter muita vontade, muita objetividade, saber aquilo que você quer e não se vender aos como é que eu poderia colocar? Aos interesses de uma minoria que quer usar a maioria a seu favor, entendeu? Esquecer o individualismo e ser coletivista. Isso. Boa. Então é muito difícil você querer estar participando na política, principalmente se você tem uma pessoa que tem índole, caráter e quer fazer uma política correta. Existe um grupo que sempre está ali e não quer largar o osso. Seria o que está acontecendo no Brasil hoje. Até não vou se estender. É o que está acontecendo comigo, sabe, seu Manuel? Está acontecendo comigo aqui em Taubaté, sabe? Eu acredito que vai acontecer com o Bruno também. Nós somos iniciantes na política, sabe? Eu nunca gostei de política, eu nunca pensei em ser político, sabe? Eu tô entrando nessa agora por necessidade de representatividade, isso que é a pauta de hoje aqui. E daí, qual o conselho que o senhor daria para mim e para o Bruno? O Ricardo não é pré-candidato aí, Ricardo? Você é da onde? O Ricardo é pré-candidato, sim. Pelo meu partido também. É de Santos? Você é vereador também? Pelo PRTB. Pré-candidato a vereador. Só não atrapalhando vocês, é que eu acabei de chegar na boca do caixa, já está começando a passar as compras.
e eu não vou ter como dar esse explicativo. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou participar da outra live aí, da outra reunião, e aí o Bruno vai me avisar, eu vou tentar me programar com mais tempo para a gente falarmos mais sobre isso e eu conseguir passar minha experiência para vocês no que eu posso te ajudar. Eu estou sempre em linha direta com o Bruno, tá? Pode me avisar, o Bruno hoje tentou me avisar umas 3, 4 vezes para mim não perder a hora, mas infelizmente eu não consegui chegar cedo em casa, tá? Mas eu vou participar na próxima e a gente vai conversar mais. Tá bom assim? Vocês me perdoam essa saída? Não é saída estratégica, mas ó. Não, imagina, a gente entende. A gente entende, qual que é a sua opinião sobre isso, Ricardo? Sobre o que o seu Manuel falou, sabe? Porque tem uma galera lá que não larga o osso e eles vão fazer de tudo para pessoas como nós, você, o Bruno. Meu boa noite para vocês aqui, tá? Um grande abraço. Boa noite, seu Manuel. Prazer em conhecer o senhor e a gente se vê na quarta que vem. Prazer. Quarta-feira a gente fala. Então, gente, assim, minha posição quanto a isso é a 4ª campanha política ao qual eu participo. As outras 3 eu participei, quarta. A 4ª agora é o qual eu estou me sentindo apto a ser um pré-candidato. As outras 3 eu tratei elas como trampolim para aprender a política, como ela acontece, para entender como é uma pré-campanha, para saber o que acontece, o que eu devo fazer, o que eu não devo, quem são as pessoas às quais eu preciso me aliar para conseguir isso. Então, o que acontece? Hoje, a política como ela se encontra, eu estou cancelando uma reunião hoje que eu iria fazer com os meus diretos, que são os cabos eleitorais, por motivo de não se programarem para estarem na reunião. Eles estão comigo, estão fechados comigo, para trabalhar comigo, só que tu manda uma mensagem na sexta, tu manda uma no sábado, tu manda uma na terça, 3 mensagens confirmando, e muitas vezes tem os afazeres, tem os problemas, aquela situação da direita que quando não tem o dinheiro, não é prioridade a política. Então, isso, mais do que nunca, ela é cultural. A ideia de que a política não é uma responsabilidade direta do eleitor. Ela passa a ser só do político. Se ele fizer uma M, ele é o filho da P, e se ele fizer uma boa, ele não fez nada além do que a responsabilidade dele. Então, o que acontece? Para você jogar nessa linha entre fazer o errado e fazer o certo, tu viver confortável dentro dela, ou tu forma vamos dizer que uma rede eleitoreira tua, de pessoas que sabem que tu tá fazendo certo, ou tu terá de comprar as pessoas. O Brasil, ele tá bem nessa linha tênue, ou tu compra, ou tu vai ter que garimpar essas pessoas patriotas de verdade, que vão por amor à política, do jeito que eu fui em 3 campanhas anteriores. Então, o que acontece? É um garimpo muito delicado, é um garimpo muito difícil de tu conseguir, mas ou tu é casca grossa e bate e vai atrás, ou tu vai ter que ter dinheiro, ou tu perdeu. Entende? Então, meu conselho para vocês é iniciar esse garimpo. O que eu estou fazendo? Eu estou buscando pessoas que, primeiramente, eu conheça o caráter delas, porque são pessoas às quais eu vou depositar a minha confiança, são pessoas que depois, uma vez que eleito, elas vão trabalhar comigo para frente, como forma de meritocracia. Então, se tu conseguir achar essas pessoas, tu vai ter que fazer um trabalho conhecido como multiplicação de eleitor. O que é a multiplicação de eleitor? É tu formar a tua ideia de política para essa pessoa e essa pessoa formar no mínimo 2 e assim para frente abrir esse casulo. Entende? É difícil, é árduo. Aonde você, na verdade, você enquanto candidato, você, na verdade, é o vendedor de si mesmo. Correto. Porque você vende a tua ideia. É, correto. E essa minha ideia é baseada nos princípios. Isso. Você vai multiplicando o que você tem como ideia. Correto, como ideais. Como ideais. Aí, qual é meu conselho para vocês? Muitas vezes vai chegar pessoas e vão dizer, tu é alinhado com o Bolsonaro, tu é alinhado com fulano, tu é alinhado com Beltrano, tu é cabo eleitoral do ciclano. Tu pode escolher ser várias coisas, mas para tu hoje, na política sobreviver, tu precisa ser alinhado com princípios. Tá entendendo? O que hoje tu precisa ter? Tu precisa ter princípios de dignidade, precisa ter princípios de honestidade, precisa ter princípios de fidelidade,
precisa ter princípios de hombridade. Com esses princípios, tu é um bolsonariano. Se o Bolsonaro amanhã roubar, tu continua com os princípios. Tá entendendo? Então, tu continua sendo um político de princípio e base sólida, tu é alinhado com o Bolsonaro, só alinhado com os princípios que o Bolsonaro está defendendo. É uma estratégia que eu digo para vocês não errar. Porque se, digamos, a gente alinha, eu sou Mourão até a morte. Quem é Mourão hoje? Tá entendendo? Então, se tu é alinhado com os princípios da justiça, tá? Os princípios da justiça, o Moro roubou. O Moro fez o que fez, mas os princípios da justiça continuam de pé, entendeu? Essa eu vou anotar, hein? Essa eu vou anotar. Pode anotar. Tá bom? Então, esse é o importante. É o importante nós termos um diálogo, nós temos uma articulação, porque nós somos os articuladores da nossa campanha. É de nós, essa pirâmide começa na nossa cabeça, nós ainda temos um gancho que é formar uma campanha eleitoral para o nosso prefeito, né? Então, a pirâmide começa de nós. Então, de nós para baixo, precisa ficar muito claro que nós somos a base de respeito, a base de honestidade, a base de dignidade, a base de fidelidade ao partido e às pessoas que estão trabalhando com nós, e a base de nós sermos homens, a hombridade nossa, de sermos a pessoa que está vindo dar a cara a tapa para representar uma comunidade. É difícil nos dias de hoje? Sem dinheiro é muito difícil, entende? Mas quando uma pessoa comprar a ideia de que tu é essa pessoa, ela acreditar em ti, ela vai multiplicar por outro. E quando isso se abrir, a tua campanha começa a se formular, entendeu? É um trabalho bem árduo, tu precisa conversar olhando olho no olho da pessoa, ela, se possível, se for capaz de conhecer você, sua família, o que você faz, essas tudo são garantias que você tem de mostrar que você é a pessoa que você realmente está dizendo, entende? Então, digamos, eu vou para a reunião, levo minha esposa, quem organiza o cafezinho, que organiza as coisas lá no comitê que a gente tem do partido é a minha esposa, entendeu? A mesma coisa que eu faço para mim, eu coloco à disposição para o Bruno, na hora que ele quiser fazer uma reunião com os diretos dele, se ele quiser fazer, eu vou fazer para ele. Não vou aparecer, sou pré-candidato, não vou aparecer para não dizer, vou roubar o eleitor dele, não. Eu estou fazendo porque eu sou um cidadão que vejo a dificuldade dele e estou ajudando ele. Entendeu? E assim eu tenho mais duas pessoas do partido que eu estou usando isso, que é o Luiz e que é a Alessandra. São duas pessoas lá do partido que eu estou usando isso. Aí vocês vão me perguntar, por que só esses dois? Porque esses dois têm o mesmo meu jeito de pensar. Porque esses dois são coletivistas. Esses dois querem a ideia da direita firme, honesta, digna, fiel, todos os princípios. Então, se nós formos coletivistas nesse ramo, vamos que Deus ajude, a gente entre para lá, para a Câmara de Vereadores, e nós fomos o Bruno, eu, o Luiz e a Alessandra, quando houver um projeto, nós temos bancada. E dentro de uma Câmara com bancada, a gente faz as coisas acontecer. Compreende? Muito boa a colocação. Compreendo e, rapaz, eu vejo que tem trabalho para fazer, hein? Eu, como principiante, pré-candidato aqui de Taubaté, rapaz, eu já era para me ter corrido atrás dessas coisas, já tinham me falado mais ou menos, sabe? O partido não está dando, né, aquele apoio que eu esperava. E, assim, você está dando um norte para mim, para o Bruno e para quem está ouvindo essa live, tá ligado? Para que a gente possa realmente construir e tentar conscientizar as pessoas para poder a gente trabalhar para que aconteça algo, irmão, porque é só dessa maneira que a gente vai conseguir mesmo, tá ligado? Sair na verdade, o partido, ele oferece uma sede, nós temos uma sede no centro da cidade. É o MDB, né? Não, PRTB, do vice-presidente General Mourão. Sim. O que acontece? Eu não posso ir fisicamente ao partido, por quê? Porque é o seguinte... Grupo de risco? O partido, ele fica no centro da cidade e o prédio, de certa forma, a escada bate o elevador bate na escada. Então isso fica impossível da gente
Já começa por aí. Da gente... Não é criticando, entendeu? O preço pesa, foi Bruno? oferecido... Hã? Quantos quilos tu pesa? 60, 70. Então vai te lascar, meu. Então, assim, então vai te lascar. Esse problema tu não tem mais. Diz o dia que tu vai, eu te pego no colo, bota a cadeira dentro do elevador e te largo lá dentro, cara. Isso é o de menos. Lembra quando dizia seus problemas se acabaram-se? Se é esse o problema, tu não tem mais. É só tu me avisar. Então tá. Só tu me avisa, monta tudo direitinho. Convida as pessoas que tu queira. Eu te ensino a fazer isso se tu precisar. Tu convida as pessoas lá, eu vou te ensinar. Eu tenho que convidar 2, 3 vezes, ligar PV. Sejam 5, mas é 5 diretos a você. Avisa o dia certinho, eu te subo lá de boa. Isso aí a gente tu já foi uma vez, tu conhece? Eu coloco tua cadeira no elevador e te subo de boa. Se tu pesasse mais de 90, eu ia ter problema, mas 60 quilos eu levo de boa, pode ficar tranquilo. Tá bom? Aí, resolvido o problema. Eu pensei até num negocinho, eu vou falar com o presidente, né, nosso querido Marcelo, para poder fazer um negocinho. Que eu pensei aqui, aquele não é presidente, aquele é um anjo nosso lá. O cara conseguiu um lugar bem no centro da cidade, cara. Um lugar super... Não sei se tu conhece Santos aqui. Você aqui embaixo, como é o teu nome? O David. Bem no centro da cidade, na João Pessoa. Seu Cláudio, não sei se o senhor conhece Santos. É bem na João Pessoa, a 1 quadra da rodoviária, um ponto bem situado, um prédio bem localizado, bonitão. Tem essa dificuldade da cadeira dele, mas a gente dá um jeito. Isso aí a gente leva ele com certeza lá. O que quer fazer? Acerta com o Marcelo, acerta lá com o Guilherme. A gente leva lá de boa. Só tu me avisar antes, tal dia eu vou lá, eu coloco tua cadeira no elevador e te levo de boa lá. Isso aí é sério mesmo, só tu marcar. Aí, ó. Tá bom? Fechou, obrigado. Obrigado. Bruno, nós estamos chegando a 1 hora de live. Vamos para as considerações finais aqui? Vamos? Show de bola. Mas vamos começar com o Cláudio. Eu vou fechar o programa. Claudião, gratidão pela sua presença. Você viu que o debate foi bom, Cláudio? A sua provocativa foi pertinente e criou um debate maravilhoso aqui com o Ricardão, com o nosso querido Manuel. E parabéns mesmo. E faça suas considerações finais. E o que você achou, né, de tudo que foi falado aí, meu parceiro? Da dificuldade que é de abrir um partido. E dá seu boa noite aí. Quero agradecer ao Bruno por mais esse convite, aí você, meu amigo Denis, né? Satisfação, Ricardo, poder revê-lo novamente. A live passada você passou correndo, né? Passou. Então, referente a você estava dizendo a questão do criar um partido em si, né? Porque eu não sabia que tinha o PAI, ou o PAI, que fala, né? Partido da Acessibilidade e Inclusão, né? O Bruno falou aí, o Bruno falou, dá para a gente conhecer esse partido aí, o PAI, né? Boa. E fazer os deficientes conhecerem o PAI para poder se ingressar na política, em geral, né? Sim. E referente a você, Denis, ao Bruno, que são pré-candidatos, aí uma pergunta como é que você vai vender o seu cimento? Né? Como é que você vai vender seu cimento? Porque às vezes eu sou um cliente, eu não quero comprar cimento, né? Mas dependendo do jeito que você me oferecer o cimento, eu vou querer comprar vários cimentos. E essa é a pergunta que eu faço. Então... Para a próxima live. Como é que você vai vender? Beleza? Então, beleza, Beleza, Claudião. Gratidão, meu parceiro. Vamos passar para o Ricardão aí para ele... Muito obrigado, gente. Toda vez que mandar o convite para mim, estou com vocês, viu? Só me ativar aí, a gente é um prazer estar junto. Tá bom? Amém. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Eu me despeço, como sempre, né, cara? Gratidão pela participação. Tamo junto, falta 1 minuto. Beijo no coração de todos. Como sempre, meu mais verdadeiro e sincero namastê. Termina aí, Brunão. Meu corpo não me limita, porque minha consciência é livre.
Deus existe. Boa, Tchau. boa. Deixa eu falar mais uma aqui, ó. A liberdade não é algo que é dada voluntariamente pelo opressor. A liberdade é algo que se deve conquistar, exigido pelo oprimido. Então, tamo junto. Valeu, boa noite. Deficiente. Valeu, boa noite. Denis é gente boa, só estraga porque é São Paulino. Não sou São Paulino. Esse é o nosso Zordo.